Algumas coisas na vida são tão improváveis que, se não fossem reais, ninguém acreditaria. Imagine sair de um abrigo para pessoas sem teto numa manhã fria de julho, segurando a mão de seu filho de 6 anos, com apenas R$ 23 no bolso e a incerteza de onde dormiriam na noite seguinte. Agora imagine que, nesse mesmo dia, um homem de terno se aproxima, pergunta seu nome completo e entrega um envelope que mudaria completamente sua realidade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo há exatos 9 meses. Meu nome é Débora Santos, tenho 34 anos e até aquele momento eu era apenas mais uma estatística, mais um rosto anônimo nas ruas de São Paulo, mais uma mãe desesperada tentando proteger seu filho num mundo que parecia ter se esquecido de nós. O que eu não sabia é que minha história estava prestes a tomar um rumo que nem o mais otimista dos sonhadores poderia imaginar. E o mais surpreendente não foi descobrir que eu havia herdado uma fortuna de 10 milhões de reais, mas sim o que aconteceu depois disso, quando a verdade sobre meu passado veio à tona de maneira avassaladora. Tudo começou quando perdi meu emprego como auxiliar administrativa numa pequena empresa que faliu durante a pandemia. No começo, consegui me manter com o seguro-desemprego e alguns bicos de faxina. Alugava um quarto nos fundos de uma casa no extremo da Zona Leste, onde vivíamos eu e meu filho, Lucas. O pai dele havia desaparecido antes mesmo do nascimento, e eu nunca tive família próxima para me apoiar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, e meu pai, bem, dele eu só guardava lembranças amargas de abandono quando eu ainda era criança. Cresci em abrigos e casas de acolhimento, prometendo a mim mesma que meu filho nunca passaria pelo que passei. Irônico como a vida às vezes nos leva exatamente para onde juramos nunca retornar. Lembro-me perfeitamente do dia em que perdi o emprego. Era uma sexta-feira chuvosa e meu chefe, seu antenor, um senhor de 60 e poucos anos que havia mantido a pequena gráfica funcionando por mais de 3 décadas, me chamou em sua sala. Seus olhos estavam vermelhos e ele evitava me olhar diretamente. Débora, ele disse com a voz embargada, você sabe que te considero como uma filha. Nesses 7 anos trabalhando juntos, nunca tive uma funcionária tão dedicada e competente, mas não tenho mais como segurar a empresa. As dívidas se acumularam, os clientes migraram para serviços online e a pandemia foi o golpe final. Estamos fechando as portas no fim do mês. Ele me entregou um envelope com a rescisão e 3 meses de salário extra, um gesto de generosidade que ultrapassava suas possibilidades financeiras, como vim a descobrir depois. Aquele dinheiro nos manteve por quase 6 meses, enquanto eu procurava desesperadamente por um novo emprego em um mercado devastado pela crise econômica. Quando o dinheiro acabou completamente e o aluguel atrasou pelo 3º mês consecutivo, a proprietária me deu um ultimato. Lembro-me perfeitamente dela, gritando que tinha problemas demais para sustentar vagabunda e criança dos outros. Naquele dia, Lucas estava em casa com febre, enrolado em uma coberta fina no nosso colchão de espuma no chão. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e assustados, enquanto a mulher gritava do outro lado da porta. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se fortaleceu ao mesmo tempo. Percebi que estávamos verdadeiramente sozinhos no mundo, mas também que faria qualquer coisa para proteger meu filho. Saí de lá à noite, com uma mochila contendo nossas poucas roupas e documentos, e Lucas segurando seu único brinquedo, um pequeno dinossauro de pelúcia esfarrapado que ele chamava de Rex. As primeiras noites dormimos na rodoviária, fingindo que estávamos esperando um ônibus que nunca viria. Lembro-me de segurar Lucas contra meu peito, tentando aquecê-lo com meu próprio corpo enquanto ele dormia,
e observando os seguranças que ocasionalmente lançavam olhares desconfiados em nossa direção. Eu sussurrava histórias no ouvido dele, contos de aventuras e heróis que enfrentavam grandes desafios, tentando transformar nossa realidade desoladora em algo menos assustador para uma criança. Depois de 3 noites na rodoviária, fomos abordados por um segurança que, ao contrário dos outros, tinha olhos gentis. Senhora, ele disse em voz baixa para não acordar Lucas, sei que vocês não estão esperando ônibus nenhum. Não posso deixar vocês ficarem aqui indefinidamente. Mas conheço um abrigo não muito longe daqui, onde vocês podem conseguir um lugar para dormir. Ele escreveu o endereço num pedaço de papel e até nos deu dinheiro para o ônibus. Foi nossa primeira experiência com a inesperada bondade que às vezes surge nos momentos mais sombrios. O abrigo era um lugar caótico e superlotado, mas pelo menos tínhamos um teto sobre nossas cabeças. Dividíamos um espaço minúsculo com outras 3 mulheres, cada uma com sua própria história de desespero. Havia Márcia, que fugira de um marido violento com seus gêmeos de 4 anos. Regina, uma senhora idosa que perdera a casa em um golpe aplicado pelo próprio sobrinho, e Jéssica, uma jovem de apenas 19 anos que lutava contra o vício em crack e tentava se manter limpa para recuperar a guarda do filho de 2 anos. Naquele ambiente improvável, formamos uma espécie de família. Nos revezávamos cuidando das crianças enquanto as outras tentavam conseguir algum trabalho ou atendimento em serviços públicos. Regina, com sua experiência de vida, tornou-se uma espécie de avó para todas as crianças, contando histórias e ensinando pequenas brincadeiras que não exigiam brinquedos. Jéssica, nos dias em que estava bem, ajudava Lucas com as poucas lições que eu conseguia para ele, usando seus conhecimentos incompletos do ensino médio, que nunca terminou. Conseguíamos pequenos trabalhos ocasionais, distribuindo panfletos, fazendo faxinas, qualquer coisa que me permitisse comprar comida. Havia dias em que trabalhava em 3 lugares diferentes, saindo antes do amanhecer e voltando tarde da noite, apenas para encontrar Lucas já dormindo, cuidadosamente coberto pelas outras mulheres. A culpa de passar tão pouco tempo com meu filho me corroía, mas a alternativa, não conseguir alimentá-lo, era ainda pior. Durante aqueles meses, o mais difícil não era a fome, o frio ou o medo constante. O mais difícil era olhar nos olhos do Lucas quando ele me perguntava quando voltaríamos para nossa casa, ou explicar por que ele não podia mais ir à escola. Uma tarde, depois de conseguir um dia de trabalho num restaurante lavando pratos, trouxe um pacote de bolacha e um pequeno caminhãozinho de plástico que havia encontrado abandonado na praça próxima. Lucas olhou para o brinquedo com aqueles olhos que já haviam perdido parte da inocência infantil e disse: Mãe, não precisa trazer brinquedo. Guarda o dinheiro para a gente comprar uma casa, tá? Aquelas palavras vindas de uma criança de 6 anos me quebraram de uma forma que nenhuma privação física jamais conseguiria. Passamos por diversos abrigos naqueles meses. Alguns eram razoavelmente organizados, outros eram simplesmente depósitos humanos, onde o perigo espreitava em cada canto. Aprendi rapidamente a identificar quais locais eram seguros para Lucas e a desenvolver um instinto aguçado para perceber problemas antes que eles se manifestassem. Em um desses abrigos mais perigosos, presenciei uma briga que terminou com uma mulher esfaqueada. Naquela mesma noite, peguei Lucas e saímos, preferindo dormir em uma praça a arriscar nossa segurança. Foi numa dessas noites ao relento que conheci Dona Cida, uma senhora de 70 e poucos anos que vivia nas ruas há mais de uma década. Ela se aproximou oferecendo um pedaço de pão que havia conseguido de uma padaria no fim do expediente.
Meu primeiro instinto foi desconfiar, mas a fome falou mais alto. Enquanto comíamos, ela começou a contar sobre sua vida. Tinha sido costureira em grandes casas de alta costura em São Paulo, chegando a vestir madames da elite paulistana nos anos 70. Seu marido, um alcoólatra violento, dilapidou todas as suas economias antes de abandoná-la. Quando a artrite em suas mãos a impediu de continuar trabalhando, perdeu tudo e acabou nas ruas. O que mais me impressionou em Dona Cida não era sua história de infortúnio, mas sua capacidade de manter a dignidade e até mesmo o bom humor apesar de tudo. Ela conhecia cada recanto da cidade, sabia quais estabelecimentos distribuíam comida no fim do dia, quais policiais eram truculentos e quais faziam vista grossa para pessoas dormindo em determinados lugares, onde conseguir roupas ou cobertores quando o frio apertava. Mais do que isso, ela conhecia as pessoas, suas histórias, seus vícios, suas virtudes. Nas ruas, minha filha, ela me disse certa vez, você aprende rápido que a aparência engana. Tem homem de terno que é capaz de chutar um morador de rua caído e tem bêbado maltrapilho que divide o último pedaço de pão. Dona Cida se tornou nossa protetora e guia naquele mundo hostil. Ela adorava Lucas e ele a ela. Às vezes ficávamos juntas durante o dia e eu a ajudava a tomar banho nos banheiros públicos da Praça da Sé, ou lavava suas poucas roupas junto com as nossas quando conseguíamos acesso a um tanque. Em troca, ela nos protegia à sua maneira, alertando sobre quais áreas evitar e quais pessoas eram confiáveis. Além disso, suas histórias sobre os tempos em que costurava para a elite paulistana fascinavam Lucas, transportando-o para um mundo de glamour e beleza que contrastava drasticamente com nossa realidade. Uma das histórias que ela mais gostava de contar era sobre uma jovem socialite para quem havia feito o vestido de noivado. A moça, filha de um industrial rico, havia se apaixonado por um motorista da família. Quando o pai descobriu, ameaçou deserdá-la, mas a jovem, determinada, abriu mão de tudo por amor. Naquele dia, contava Dona Cida com os olhos brilhando, entendi que existem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Aquela menina rica escolheu o amor, e quando a vesti pela última vez, vi em seus olhos uma felicidade que não tinha preço. Anos depois, segundo Dona Cida, a mesma mulher a procurou para fazer o vestido de sua filha. Estava visivelmente menos abastada, mas irradiava uma serenidade que muitas de suas antigas clientes ricas nunca alcançaram. Foi Dona Cida quem nos indicou o abrigo São Vicente, onde finalmente conseguimos uma vaga mais estável. Não era muito, apenas um beliche num salão com outras 20 pessoas, mas pela primeira vez em meses, tínhamos um lugar relativamente seguro para dormir todas as noites. O abrigo era administrado por uma congregação religiosa e, embora tivesse regras estritas, oferecia um ambiente limpo e organizado. Havia horários para tudo: banho, refeições, luzes apagadas. Comparado ao caos e à imprevisibilidade das ruas, aquela rotina era reconfortante, especialmente para Lucas. Foi lá que conheci a assistente social Teresa, uma mulher de meia idade com um pragmatismo que, à primeira vista, podia parecer frieza, mas que logo descobri ser apenas sua maneira de lidar com a avalanche de tragédias humanas que cruzavam seu caminho diariamente. Teresa não oferecia consolo fácil nem promessas vazias. Em vez disso, apresentava possibilidades concretas e cobrava comprometimento. Em nossa primeira conversa, ela foi direta. Não vou tratar você como vítima, Débora. Isso não vai ajudar, você ou seu filho. Vou tratar você como uma pessoa capaz que está numa situação difícil, mas que pode e vai superá-la. Teresa começou a me ajudar a reorganizar minha vida. Ela conseguiu uma vaga para Lucas numa escola pública próxima,
e me encaminhou para um programa de requalificação profissional. Também me ajudou a solicitar benefícios sociais temporários e me cadastrou em um banco de empregos. Estou lhe dando ferramentas, ela explicava, mas a construção é sua. A primeira vez que Lucas voltou a frequentar uma escola depois de quase 8 meses foi um momento de emoção contraditória. Por um lado, a felicidade de vê-lo retomando uma parte importante da infância. Por outro, a vergonha quando a professora perguntou sobre nosso endereço e ele respondeu com naturalidade. A gente mora no abrigo São Vicente, mas antes a gente dormia na praça com a dona Cida. Lutei contra as lágrimas enquanto a professora, tentando disfarçar seu desconforto, mudava rapidamente de assunto. Os dias no menúncio abrigo seguiam um padrão. Acordávamos às 6 horas, tomávamos um café simples e eu levava Lucas à escola antes de ir para o curso de informática que Teresa havia conseguido para mim. À tarde, fazia pequenos trabalhos, 2 horas limpando um escritório aqui, 3 horas organizando estoque numa lojinha ali. Buscava Lucas na escola e voltávamos para o abrigo, onde ele fazia a lição de casa enquanto eu ajudava na cozinha ou na lavanderia como forma de retribuir a acolhida. Nas noites de folga, líamos juntos os livros que ele trazia da biblioteca da escola ou inventávamos histórias olhando as nuvens e estrelas da pequena área externa do abrigo. Minha determinação era reconstruir nossa vida, passo a passo. Guardava cada centavo que conseguia, sonhando com o dia em que teríamos novamente um lugar para chamar de nosso, por menor que fosse. Havia estabelecido uma meta. Até o final do ano, teríamos saído do abrigo, nem que fosse para um quarto de cortiço. Lucas merecia uma casa de verdade, um lugar onde pudesse trazer amigos, onde não precisasse se envergonhar de seu endereço. Aos poucos, nosso círculo de apoio foi se expandindo. Além de Teresa e Dona Cida, conheci outras mães no abrigo e na escola de Lucas. Uma delas, Solange, trabalhava como diarista em casas na Zona Sul e ocasionalmente me indicava para trabalhos extras quando alguma cliente precisava de reforço para uma faxina maior. Outra, Edilene, cuidava de Lucas quando eu precisava trabalhar até mais tarde. Formávamos uma rede precária, mas funcional de mulheres, apoiando umas às outras em suas lutas diárias. Foi durante esse período que enfrentei uma das situações mais humilhantes da minha vida. Uma das casas onde trabalhei como diarista pertencia a uma família de classe média alta. A dona da casa, uma mulher de aproximadamente minha idade, estava em casa naquele dia. Enquanto eu limpava, notei seus olhares de desaprovação, como se cada movimento meu fosse inadequado. No fim do dia, quando terminei o serviço, ela me chamou à sala e, segurando meu pagamento, começou a apontar uma série de falhas imaginárias no meu trabalho. Sua crítica se transformou em um sermão sobre gente que não se esforça o suficiente e como algumas pessoas preferem a facilidade da ajuda do governo a trabalhar duro. Cada palavra era uma faca, especialmente porque ela não fazia ideia das batalhas que eu enfrentava diariamente. Engoli as lágrimas e a resposta que formigava na minha língua. Peguei o dinheiro, menor do que o combinado devido aos supostos problemas no serviço, e saí de lá com o último fiapo de dignidade que consegui reunir. Naquela noite, chorei silenciosamente no beliche do abrigo, depois que Lucas adormeceu. Chorei não pela humilhação em si, mas pela injustiça de ser julgada por alguém que nunca conheceu a fome, o frio ou o desespero de não ter como proteger um filho. Chorei pelo esforço hercúleo que fazia todos os dias apenas para manter a cabeça fora d'água. Esforço este que pessoas como aquela, mulher, jamais compreenderiam ou valorizariam. Foi Teresa quem me ajudou a processar aquela experiência. O problema não é seu, Débora.
Ela me disse no dia seguinte, quando desabafei. O problema é um sistema que permite que algumas pessoas tenham tanto, enquanto outras não têm nada, e depois culpa quem não tem pelas próprias circunstâncias. Seu valor não depende da validação de pessoas assim. Teresa, com sua abordagem pragmática, também me preparou para as entrevistas de emprego. Ela conseguiu algumas roupas doadas que pareciam profissionais, me ajudou a atualizar meu currículo e até praticou possíveis perguntas comigo. Quando perguntarem sobre o período sem emprego formal, seja honesta, mas objetiva, aconselhou. Diga que enfrentou dificuldades pessoais, mas aproveitou o período para se requalificar e está pronta para retomar sua carreira. Não se estenda nos detalhes sobre o abrigo ou a situação de rua, não por vergonha, mas porque muitos empregadores têm preconceitos que não conseguem superar. Segui seus conselhos e consegui algumas entrevistas. A maioria não deu em nada. Assim que mencionava minha situação atual, percebia olhares de desconfiança ou pena, ambos igualmente devastadores. Um entrevistador chegou a perguntar se eu estava estável o suficiente para assumir responsabilidades, como se minha situação de moradia refletisse minha capacidade profissional ou sanidade mental. Uma das entrevistas, no entanto, parecia promissora. Era para uma vaga de recepcionista em uma clínica médica de tamanho médio. A gerente, uma mulher de aproximadamente 50 anos chamada Dra. Márcia, conversou comigo por quase 1 hora, fazendo perguntas não apenas sobre minhas experiências profissionais, mas também sobre minhas perspectivas de vida e aspirações. Quando inevitavelmente chegamos ao tópico da minha situação atual, fui honesta. Para minha surpresa, em vez de desconforto, vi em seus olhos algo parecido com respeito. No fim da entrevista, Dra. Márcia me contou algo que mudou minha perspectiva. 25 anos atrás, ela disse com a voz ligeiramente embargada, eu era uma mãe solo com 2 filhas pequenas, dormindo no carro depois de fugir de um marido abusivo. O médico me deu uma chance como recepcionista em sua clínica, mesmo sem experiência anterior. Aquela oportunidade mudou minha vida. Hoje sou administradora desta clínica. Minhas filhas estão formadas e tento retribuir sempre que posso. Saí daquela entrevista com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança. Pela primeira vez em meses, permiti-me imaginar um futuro melhor. Talvez, apenas talvez, a maré estivesse finalmente começando a virar. E então, naquela manhã de julho, enquanto saíamos do abrigo para levar Lucas à escola, antes de eu ir a mais uma entrevista de emprego. Não na clínica, infelizmente. Dra. Márcia havia me ligado, dizendo que os médicos escolheram outra candidata, mas prometendo me chamar quando surgisse outra vaga. Um homem alto, de terno escuro e pasta de couro se aproximou. No começo, senti medo. Anos nas ruas me ensinaram a desconfiar de estranhos bem vestidos que se aproximam de mulheres em situação vulnerável. Segurei Lucas com mais força e já estava pronta para sair correndo quando ele disse meu nome completo. Débora Cristina Santos. Não meu primeiro nome, que qualquer pessoa poderia ter ouvido no abrigo, mas meu nome completo. O homem se apresentou como Gustavo Mendes, advogado, e perguntou se poderíamos conversar. Expliquei que precisava levar meu filho à escola e depois tinha uma entrevista de emprego. Ele ofereceu me acompanhar e continuar a conversa no caminho, o que aceitei com relutância. Durante o trajeto até a escola, ele explicou que estava me procurando há meses. Sua cliente, uma senhora chamada Helena Cavalcante, havia falecido recentemente e, para surpresa de todos, deixou toda a sua fortuna para mim. Alguém que, segundo ele, ninguém da família dela conhecia. Lucas, sempre atento, perguntou:
Esse moço vai nos ajudar a ter uma casa, mãe? Gustavo sorriu gentilmente e respondeu: Se tudo correr como esperamos, sim, vocês terão uma casa muito em breve. Lucas olhou para mim com aqueles olhos que haviam visto mais dificuldades do que qualquer criança deveria ver, mas que ainda conseguiam brilhar com esperança. Viu, mãe? Eu falei que a gente ia conseguir uma casa de novo. Deixei Lucas na escola com um beijo na testa e a promessa de que tudo ficaria bem. Ele entrou correndo, ansioso, para contar aos amigos que logo teríamos uma casa. Sua fé inabalável em um futuro melhor, mesmo após tudo o que passamos, sempre foi minha maior inspiração. Com Lucas na escola, Gustavo sugeriu que fôssemos a um café próximo para conversar com mais calma. Escolhi um lugar simples que eu conhecia, onde o dono ocasionalmente me dava restos de pão e café quando eu não tinha dinheiro. Sentei-me desconfortavelmente na cadeira, consciente das minhas roupas simples, em contraste com o terno impecável de Mans Gustavo. Pedi apenas um café, o mais barato do cardápio, hábito adquirido em meses de contar cada centavo. Gustavo começou a explicação formal. Helena Cavalcante, uma viúva sem filhos, havia falecido aos 87 anos, deixando uma fortuna avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais, entre imóveis, investimentos e contas bancárias. E, inexplicavelmente, havia deixado tudo para mim, com a única condição de que eu comparecesse pessoalmente à leitura do testamento para receber uma carta que ela havia deixado. A leitura estava marcada para a semana seguinte. Minha primeira reação foi de absoluta descrença. Deve haver algum engano, insisti. Eu nunca conheci nenhuma Helena Cavalcante. Por que uma mulher rica deixaria sua fortuna para alguém como eu? Gustavo manteve sua expressão profissional. Não há engano, senhora Santos. A identificação foi meticulosa. Seu nome completo, data de nascimento, filiação. Quanto ao motivo, acredito que a carta explicará tudo. Ainda cética, perguntei como ele havia me encontrado. Não foi fácil, admitiu. Contratamos investigadores privados que rastrearam seu último endereço conhecido. Depois, seguiram seu rastro através dos abrigos. Por um tempo, pensamos que talvez tivesse deixado a cidade. Foi pura sorte encontrarmos alguém que a reconheceu em um centro de assistência social e nos indicou o abrigo São Vicente. A menção a investigadores me deixou ainda mais desconfiada. Pensei em todas as histórias que havia ouvido sobre golpes elaborados contra pessoas vulneráveis. Se isso for algum tipo de esquema ou golpe, comecei, mas Gustavo me interrompeu delicadamente, retirando da pasta um conjunto de documentos. Compreendo sua desconfiança, senhora Santos. Em seu lugar, eu também seria cauteloso. Aqui estão cópias do testamento, certificado de óbito da senhora Cavalcante e minha identificação profissional. Sinta-se à vontade para verificar a autenticidade do escritório de advocacia. Também sugiro que leve estes documentos a um defensor público para avaliação independente. Não esperamos que acredite cegamente em algo tão extraordinário. Examinei os documentos com cuidado. Pareciam autênticos, embora eu não tivesse conhecimento suficiente para detectar uma falsificação sofisticada. A ideia de consultar um defensor público me tranquilizou um pouco. Pelo menos ele não estava tentando me apressar ou pressionar. Presumindo que isso seja real, perguntei finalmente: o que acontece agora? Gustavo explicou o processo. Eu precisaria comparecer à leitura formal do testamento na semana seguinte. Após a confirmação legal, começariam os trâmites para transferir os bens para meu nome. Ele mencionou que haveria provavelmente contestações da família de Helena, que havia sido completamente ignorada no testamento, mas garantiu que tudo estava legalmente blindado. Antes de nos despedirmos, Gustavo me entregou um envelope. A senhora Cavalcante
instruiu que lhe fosse entregue este adiantamento, caso a encontrássemos em situação de necessidade. Dentro havia 10.000 reais em dinheiro. Fiquei olhando para aquela quantia, mais dinheiro do que eu havia visto junto em anos, sem conseguir acreditar. Não posso aceitar isso, disse automaticamente, empurrando o envelope de volta. Não antes de ter certeza de que tudo é legítimo. Gustavo sorriu levemente. A senhora Cavalcanti previu que diria isso. Ela comentou que sua integridade seria um de seus maiores ativos, mas ela também foi clara nas instruções. Este dinheiro é seu por direito, independentemente de aceitar ou não o restante da herança. Se não quiser usá-lo agora, pode guardá-lo até se convencer da legitimidade da situação. Saí daquele café em estado de choque absoluto. Caminhei sem rumo pelas ruas, o envelope pesando no bolso de minha calça como se fosse feito de chumbo, não de papel. Acabei na praça onde ocasionalmente encontrava Dona Cida. Como se convocada por meus pensamentos, ela apareceu mancando levemente, apoiada em sua bengala, improvisada. Menina, parece que viu um fantasma, disse ela ao notar minha expressão perdida. Sentamos em um banco e contei tudo a ela, esperando que sua sabedoria de rua pudesse me ajudar a discernir se aquilo era real ou um golpe elaborado. Dona Cida ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando terminei, ela permaneceu calada por um longo momento, olhando para o horizonte. Sabe, disse finalmente, em todos os meus anos nas ruas, já vi todo tipo de golpe e trapaça. Gente prometendo emprego em troca de dinheiro adiantado, falsos agentes de governo oferecendo benefícios, até pastores prometendo curas milagrosas por um donativo. Mas nunca, em todos esses anos, vi um golpista entregar dinheiro antes de pedir algo em troca. Ela fez uma pausa, ajustando seu chale esfarrapado. Além disso, se fosse golpe, por que escolher alguém sem nada? Golpistas vão atrás de quem tem algo a perder. O que poderiam querer de você? Seus 3 pares de roupa usada? Havia lógica no que Dona Cida dizia, mas ainda assim, a situação toda parecia irreal demais. Não sei, Cida, parece coisa de filme, sabe? Pessoas como eu não recebem heranças milionárias do nada. Dona Cida deu de ombros. A vida às vezes é mais estranha que qualquer filme, menina. Lembra daquela história que contei, da moça rica que largou tudo pelo motorista? Anos depois, descobri que ela era filha ilegítima de um político importante, que nunca a reconheceu publicamente, mas deixou uma fortuna em seu nome quando morreu. A vida tem dessas voltas. Voltei para o abrigo naquele dia com a cabeça girando. Não contei a ninguém sobre o dinheiro no envelope, escondendo-o cuidadosamente entre minhas poucas roupas. Passei a noite em claro, pensando nas possibilidades, temendo que tudo fosse um sonho elaborado, do qual eu acordaria para encontrar a mesma realidade dura de antes. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Usaria parte do dinheiro, apenas o suficiente para garantir que Lucas tivesse roupas adequadas para a escola e para comprar um presente especial para ele, algo que ele desejava há muito tempo, mas que nunca pude proporcionar. O resto guardaria até ter certeza da legitimidade da situação. Se tudo fosse um golpe, pelo menos teria dado um momento de felicidade ao meu filho antes de voltarmos à realidade. Levei Lucas a uma loja de departamentos depois da escola. Seus olhos se arregalaram ao entrar. Era a primeira vez em quase um ano que entravíamos em uma loja como clientes, não apenas para nos abrigar da chuva ou do frio. Podemos comprar mesmo, mãe? Não é só para olhar? Ele perguntou, sua voz misturando excitação e desconfiança. Sim, filho. Hoje podemos comprar algumas coisas para você. Respondi, sentindo um nó na garganta. Compramos 2 calças, 3 camisetas, um par de tênis
e o item que fez seus olhos brilharem mais intensamente, uma mochila nova com o personagem de desenho animado que ele adorava. No caixa, quando paguei com o dinheiro do envelope, parte de mim ainda esperava que alguém gritasse que as notas eram falsas, que tudo não passava de uma ilusão cruel. Mas as notas eram reais. A compra foi concretizada e saímos da loja com sacolas de verdade, contendo itens novos, não doações ou objetos de segunda mão. A alegria de Lucas era contagiante. No caminho de volta ao abrigo, ele saltitava ao meu lado, já usando o tênis novo, falando animadamente sobre como mal podia esperar para mostrar sua mochila nova aos amigos. Naquela noite, quando o coloquei para dormir, Lucas segurou meu rosto entre suas pequenas mãos e disse: "Mãe, eu sabia que você ia conseguir. Eu sempre acreditei em você." Suas palavras simples quebraram a última barreira de desconfiança em meu coração. Independentemente do que acontecesse com a suposta herança, decidi que lutaria com todas as minhas forças para nunca mais desapontar a fé inabalável que meu filho tinha em mim. No dia seguinte, segui o conselho de Gustavo e procurei um defensor público. Levei todos os documentos que ele havia me entregado e expliquei a situação. O defensor, um homem jovem chamado Marcos, ouviu minha história com crescente interesse. Após examinar os documentos, ele confirmou que o escritório de advocacia era legítimo e conhecido, especializado em direito sucessório para clientes de alto padrão. Tudo parece estar em ordem, Sra. Santos. Claro que só poderei confirmar completamente após ver o testamento original, mas não há nada aqui que indique fraude. Na verdade, está tudo excepcionalmente bem documentado. Marcos hesitou por um momento antes de continuar. Se me permite a franqueza, situações como esta, heranças inesperadas de pessoas aparentemente sem conexão, geralmente envolvem relações familiares não reconhecidas oficialmente. É possível que esta senhora Helena fosse uma parente distante, ou talvez tivesse alguma conexão com sua família que você desconhece. Saí dali com uma mistura de alívio e ainda mais perguntas. Nos dias que se seguiram, tentei pesquisar sobre Helena Cavalcante usando os computadores da biblioteca pública. Descobri que ela havia sido uma figura respeitada na alta sociedade paulistana, viúva de um industrial bem-sucedido, conhecida por seu trabalho filantrópico discreto, mas significativo. Não encontrei nenhuma conexão possível com minha família ou meu passado. Minha mãe havia sido empregada doméstica, vivendo sempre na periferia da cidade. Como nossas vidas poderiam ter se cruzado? Contei apenas para Teresa, a assistente social, sobre a situação. Sua reação inicial foi de ceticismo, mas após examinar os documentos e fazer algumas ligações para verificar a autenticidade do escritório de advocacia, ela passou a considerar a possibilidade de que tudo fosse verdadeiro. Se isso for real, Débora, sua vida vai mudar completamente. Não apenas materialmente, mas em todos os aspectos. Está preparada para isso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em verificar se a herança era legítima que não havia realmente considerado o que significaria se fosse. Como seria passar de uma pessoa sem teto para uma milionária? Como administraria tanto dinheiro? Como protegeria Lucas das inevitáveis mudanças? E mais importante, quem era Helena Cavalcante e por que havia me escolhido? Vou pausar a história por um momento para fazer uma pergunta. Você já se sentiu completamente deslocado em algum lugar, como se todos os olhares estivessem sobre você, julgando cada detalhe da sua aparência, das suas roupas, do seu jeito de falar? Aquela sensação sufocante de não pertencer, de ser um intruso num mundo que não foi feito para pessoas como você? Sei que muitos de vocês já passaram por isso. Talvez ao entrar num restaurante caro,
numa entrevista de emprego importante ou ao conhecer a família do parceiro de uma classe social diferente. É uma sensação que corrói nossa confiança e nos faz questionar nosso valor como seres humanos. Se você já sentiu isso, por favor, compartilhe nos comentários como foi sua experiência. Pode começar assim: me senti deslocado quando, ou aprendi a lidar com o julgamento dos outros quando. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa experiência tão humana e dolorosa. Agora, vamos voltar à nossa história e descobrir o que aconteceu durante aquela leitura de testamento que mudaria minha vida para sempre. No dia da leitura do testamento, deixei Lucas com Teresa e me dirigi ao escritório de advocacia. Vesti as melhores roupas que havia conseguido no bazar do abrigo, uma calça jeans sem rasgos e uma blusa branca simples, complementadas pelas únicas peças novas que permiti me comprar com o dinheiro do envelope, um blazer básico e um par de sapatos fechados. Ainda assim, sentia-me completamente deslocada ao entrar no imponente prédio comercial na Avenida Paulista, onde ficava o escritório. A recepcionista me olhou de cima a baixo quando me anunciei, sua expressão oscilando entre descrença e curiosidade mal disfarçada. Fui conduzida a uma sala de reuniões onde várias pessoas já aguardavam, todos bem vestidos, com expressões de indignação mal disfarçada. Eram os parentes de Helena, que acabavam de descobrir que haviam sido deserdados em favor de uma completa desconhecida. Sentei-me na única cadeira vaga, sentindo seus olhares perfurando minha pele. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos perfeitamente tingidos e joias discretas, mas obviamente caras, me encarava com particular hostilidade. Ao seu lado, um homem de meia idade sussurrou algo em seu ouvido sem tirar os olhos de mim, fazendo-a assentir com um sorriso amargo. Gustavo entrou na sala, acompanhado de outro advogado mais velho, que foi apresentado como Dr. Maurício, sócio sênior do escritório e executor pessoal do testamento de Helena. Após as formalidades iniciais, Dr. Maurício começou a leitura do documento. O testamento era surpreendentemente simples e direto. Após algumas disposições menores, doações para instituições de caridade, pequenos legados para funcionários de longa data, vinha a parte principal. Deixo a totalidade de meus bens remanescentes, incluindo imóveis, investimentos, contas bancárias, joias e demais posses, para Débora Cristina Santos, filha de Maria Luísa Santos, nascida em 12 de maio de 1990, atualmente sem endereço fixo conhecido. Um murmúrio indignado percorreu a sala. A mulher de cabelos tingidos deixou escapar um soluço teatral. O homem ao seu lado levantou-se, abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo, uma fraude completa. Tia Helena estava senil, claramente manipulada por essa... Ele gesticulou em minha direção, aparentemente incapaz de encontrar um insulto adequado. Dr. Maurício manteve a calma. Roberto, compreendo sua surpresa e descontentamento, mas posso garantir que sua tia estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando redigiu este testamento há 3 anos e o reconfirmou 6 meses antes de falecer. Temos avaliações médicas e psicológicas comprovando sua capacidade mental. Quanto à senhora Santos, posso afirmar com certeza que ela e Dona Helena nunca se encontraram pessoalmente, nem houve qualquer comunicação entre elas que pudesse configurar manipulação. Suas palavras, em vez de acalmar, pareceram inflamar ainda mais a família. Roberto, agora identificado como o sobrinho de Helena, aproximou-se ameaçadoramente da mesa. Isso só piora tudo, como ela poderia deixar toda a sua fortuna para alguém que nunca conheceu. É completamente irracional,
Vamos contestar esse testamento em todas as instâncias possíveis. Dr. Maurício permaneceu imperturbável. Estão em seu direito de contestar, naturalmente. Entretanto, Dona Helena antecipou essa reação e tomou todas as precauções legais para garantir que sua vontade fosse cumprida. Também deixou instruções para que, em caso de contestação, um vídeo gravado por ela explicando suas razões seja apresentado em juízo. Devo advertir que o conteúdo desse vídeo pode conter informações que a família talvez prefira manter privadas. Roberto empalideceu visivelmente diante dessa menção. A mulher ao seu lado, que descobri depois ser Cristina, sua esposa, puxou-o de volta para a cadeira, sussurrando algo urgentemente em seu ouvido. Após alguns momentos tensos, Dr. Maurício continuou. Como mencionado anteriormente, Dona Helena deixou também uma carta pessoal para a Sra. Santos, a ser entregue apenas após a leitura formal do testamento. Ele, então, se virou para mim. Se não houver mais questões, Sra. Santos, gostaria de convidá-la para meu escritório particular para entregar a carta e discutir os próximos passos. Levantei-me trêmula, consciente dos olhares de ódio que me seguiam enquanto saía da sala de reuniões. Uma mulher mais jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, que permanecera silenciosa durante todo o processo, me alcançou no corredor. Espere, por favor, disse ela, sua voz surpreendentemente gentil em comparação com a hostilidade dos outros. Meu nome é Lívia, sou sobrinha neta de Helena. Não estou aqui para acusá-la ou ameaçá-la. Só queria dizer que, independentemente do que estiver naquela carta, espero que tudo se resolva da melhor maneira para todos. Tia Helena sempre foi uma mulher justa e compassiva. Se ela tomou essa decisão, deve ter tido razões profundas. Fiquei surpresa com aquela demonstração inesperada de civilidade. Obrigada, respondi sinceramente. Estou tão confusa quanto vocês. Nunca. Conheci sua tia. Não tenho ideia de por que ela me escolheu. Mas prometo que, qualquer que seja o motivo, respeitarei sua memória. Lívia assentiu, um pequeno sorriso triste em seus lábios. É tudo o que posso pedir. Ela hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas então Roberto apareceu no corredor, chamando-a rispidamente. Ela me deu um último olhar apologético e se afastou. No escritório de Dr. Maurício, finalmente a sós com ele e Gustavo, pude relaxar um pouco. O advogado mais velho me ofereceu água e esperou pacientemente que eu recuperasse a compostura antes de continuar. Antes de entregar a carta à Sra. Santos, gostaria de contextualizar brevemente a situação. Fui advogado pessoal de Helena por quase 40 anos e posso assegurar que ela era uma mulher de extraordinária inteligência e integridade. Quando ela me comunicou sua intenção de deixar toda a sua fortuna para você, confesso que fiquei tão surpreso quanto a família, mas ela foi extremamente clara em suas instruções e razões. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Dona Helena carregou um fardo por muitos anos, um segredo que a atormentava. Este testamento é, de certa forma, sua tentativa de reparação. Não me cabe revelar mais, pois ela preferiu que você soubesse a verdade completa através de suas próprias palavras. Dr. Maurício então abriu uma gaveta e retirou um envelope selado com cera, que me entregou com reverência. Esta carta foi escrita por Helena em seus últimos dias. Ela a revisou várias vezes, querendo ter certeza de que expressava exatamente o que desejava dizer. Peço que a leia com a mente aberta e o coração preparado. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, feito de papel caro, o tipo de material que eu raramente havia tocado em minha vida. O lacre de cera vermelha ostentava o que parecia ser um brasão de família. Posso ler em particular? Perguntei,
sentindo instintivamente que o conteúdo da carta seria algo que eu gostaria de processar sozinha. Naturalmente, respondeu o Dr. Maurício. Pode usar esta sala. Gustavo e eu estaremos aguardando na sala ao lado. Tome o tempo que precisar. Sozinha no luxuoso escritório, olhei para o envelope por longos minutos antes de encontrar coragem para abri-lo. Finalmente, rompi o lacre e retirei várias folhas de papel de alta qualidade, cobertas por uma caligrafia elegante, mas ligeiramente trêmula, indicando a idade avançada de quem escreveu. A carta começava assim: Querida Débora, quando você ler esta carta, eu já não estarei mais neste mundo. Você não me conhece, mas eu a conheço desde o dia em que você nasceu. Na verdade, eu estava lá. Fui eu quem cortou seu cordão umbilical e a segurou pela primeira vez, antes mesmo de sua mãe. Meu coração acelerou com essas primeiras linhas. Helena continuava. Antes de tudo, devo apresentar-me adequadamente. Meu nome de batismo é Helena Rodrigues. Cavalcante é o sobrenome que adotei ao me casar. Por mais de 4 décadas fui enfermeira-chefe e parteira no Hospital Santa Misericórdia, um hospital público que atendia principalmente a população carente da zona leste de São Paulo. Foi lá que nossas vidas se cruzaram em circunstâncias que carrego na consciência até hoje. Helena revelava que havia sido parteira e enfermeira por décadas, trabalhando em hospitais públicos de São Paulo. Em 1990, ela havia ajudado no parto de gêmeos, eu e uma menina idêntica. O parto foi complicado e a mãe, Maria Luísa, uma jovem solteira e sem recursos, teve complicações graves. Antes de falecer, Maria Luísa implorou a Helena que garantisse que seus bebês ficariam juntos e teriam uma boa vida. Mas aqui estava a reviravolta que mudou tudo. Helena revelou que o pai das gêmeas apareceu no hospital horas depois. Era um homem rico, casado, que havia mantido um relacionamento secreto com Maria Luísa. Ele demonstrou interesse em levar apenas uma das bebês, a que havia nascido primeiro. Para ele, uma criança poderia ser explicada à esposa como um ato de caridade, uma adoção. 2 levantariam suspeitas. Helena, indo contra todos os princípios éticos e profissionais, aceitou uma quantia substancial de dinheiro para registrar apenas um nascimento e entregar uma das gêmeas, minha irmã, ao homem. Eu, por ser a segunda, fui enviada para a adoção estatal. A carta continuava, com Helena descrevendo sua culpa crescente ao longo dos anos. Ela usou parte do dinheiro recebido para comprar ações da empresa do homem, meu pai biológico, que cresceram exponencialmente nas décadas seguintes, formando a base de sua fortuna pessoal. O restante do dinheiro ela tentou fazer chegar até mim através de doações anônimas a orfanatos onde soube que eu estava, bolsas de estudo quando entrei na escola e outros meios indiretos. Observei sua vida à distância, escreveu ela, tentando compensar meu erro sem coragem de revelar a verdade. Vi você ser transferida de instituição em instituição, nunca encontrando um lar permanente. Vi você lutar para terminar os estudos, apesar de todas as adversidades. Vi você engravidar jovem, assim como sua mãe, e, diferente dela, sobreviver para criar seu filho com um amor e determinação admiráveis. Em cada dificuldade sua, senti o peso da minha culpa aumentar. Minha mente entrou em colapso com essa revelação. Eu tinha uma irmã gêmea idêntica, uma irmã que havia crescido em riqueza, enquanto eu vagava de orfanato em orfanato, de abrigo em abrigo. Uma irmã que provavelmente não fazia ideia da minha existência. E mais chocante ainda, Helena revelou na carta que o homem, meu pai biológico, era Francisco Cavalcante, seu próprio cunhado, irmão de seu falecido marido. A fortuna que agora eu herdava era, na verdade, em grande parte, a fortuna da família do meu pai biológico,
multiplicada pelos investimentos astutos de Helena ao longo dos anos. Helena explicava que passou décadas atormentada por culpa, observando de longe minha vida enquanto eu crescia no sistema de assistência social. Ela tentou me ajudar anonimamente em alguns momentos, um fato que explicava algumas coincidências da minha vida, como bolsas de estudo que surgiram do nada em momentos cruciais, apenas para serem interrompidas abruptamente, provavelmente quando a família suspeitava. Ela nunca teve coragem de se aproximar ou revelar a verdade, até que, diagnosticada com um câncer terminal, decidiu tentar corrigir seu erro, deixando-me sua fortuna e a verdade. As últimas páginas da carta eram as mais devastadoras. Helena fornecia detalhes sobre minha irmã, Clara Cavalcante, agora Clara Cavalcante Mendes, casada, sem filhos, executiva de uma multinacional, vivendo num condomínio de luxo em Alphaville. Incluía fotos recentes que havia conseguido e até o endereço atual. Clara havia sido criada como filha legítima de Francisco e sua esposa Elisa, que simulou uma gravidez para apresentar o bebê à sociedade como seu filho biológico. Ninguém na família, nem mesmo Clara, sabia sobre a existência de uma irmã gêmea. Helena também revelava que Francisco havia morrido 5 anos antes, levando o segredo para o túmulo. Elisa, agora com Alzheimer em estágio avançado, vivia numa clínica de luxo, incapaz de reconhecer até mesmo a própria filha. A carta terminava com um pedido de perdão e uma súplica. Não espero seu perdão, Débora. O que fiz não tem justificativa, por mais que eu tenha tentado me convencer do contrário ao longo dos anos. Mas peço que, ao usar esta herança, que é tanto uma reparação quanto seu direito de nascença, considere conhecer sua irmã. Clara não tem culpa do que aconteceu, assim como você. Vocês duas foram vítimas de decisões terríveis, tomadas por adultos que deveriam protegê-las. Talvez, juntas, vocês possam encontrar algum sentido nessa história trágica, com profundo arrependimento e sinceros votos de que finalmente encontre a paz e felicidade que merece, Helena. Incluído no envelope, havia também um dossiê completo sobre Clara, compilado por investigadores particulares, contendo informações detalhadas sobre sua vida, carreira, casamento e rotina diária. Havia também documentos médicos provando nossa relação biológica, exames de DNA que Helena havia conseguido secretamente usando materiais genéticos nossos. Sentada naquele escritório luxuoso, senti como se o mundo inteiro tivesse se desintegrado e reconfigurado em uma realidade completamente nova. Eu tinha uma irmã gêmea idêntica, um pai biológico rico que nunca quis reconhecer minha existência. Uma história de origem completamente diferente da que sempre acreditei. Não sei quanto tempo fiquei ali, absorvendo aquelas informações devastadoras, tentando reconciliá-las com tudo que sabia ou pensava saber sobre minha vida. Em algum momento, Gustavo bateu suavemente à porta, perguntando se eu estava bem. Quando não respondi, ele entrou cautelosamente, encontrando-me em estado de choque, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Senhora Santos? Chamou, gentilmente. Posso ajudá-la de alguma forma? Olhei para ele, mas inicialmente não consegui formular palavras. Finalmente, com a voz trêmula, perguntei: é tudo verdade? Você sabia disso tudo? Gustavo sentou-se na cadeira ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Não conhecia todos os detalhes, mas sim sabia o essencial. Dona Helena me contou sobre você e sua irmã quando me contratou para encontrá-la. Por que ela esperou tanto tempo? Perguntei, uma parte de mim ainda tentando processar a enormidade da situação. Por que me ajudar agora, quando já passei por tanta coisa? Gustavo suspirou,
Ela me disse que a culpa e o medo a paralisaram por décadas. Medo das consequências legais do que havia feito, medo de destruir a família que considerava sua, medo da sua rejeição. Foi apenas quando recebeu o diagnóstico terminal que encontrou coragem para fazer o que considerava certo. Passei horas naquele escritório, discutindo com Gustavo e Dr. Maurício as implicações práticas e legais daquelas revelações. Eles explicaram que, independentemente da origem ética questionável da fortuna de Helena, legalmente, ela era minha agora. Também me alertaram sobre as prováveis contestações da família, especialmente de Roberto, o sobrinho que havia demonstrado tanta hostilidade durante a leitura do testamento. A questão principal, explicou o Dr. Maurício, é se você deseja manter essas revelações privadas ou torná-las públicas. Se optarmos por defender o testamento sem revelar o motivo por trás dele, a batalha legal será mais difícil, mas seu relacionamento potencial com sua irmã não será afetado. Se revelarmos tudo, provavelmente venceremos qualquer contestação rapidamente, mas isso exporá segredos que impactarão profundamente sua irmã e toda a família Cavalcante. Era uma decisão impossível. Por um lado, aquela herança representava não apenas conforto material, mas também uma forma de justiça tardia para tudo que me foi negado. Por outro, revelar a verdade significaria destruir o mundo de Clara, uma pessoa que, como Helena havia escrito, era tão vítima quanto eu nessa história. Saí do escritório naquele dia com mais perguntas do que respostas, minha cabeça girando com possibilidades e implicações. Gustavo garantiu que um apartamento de Helena seria imediatamente disponibilizado para que pudéssemos sair do abrigo, enquanto os procedimentos legais seguiam seu curso. Também providenciou um adiantamento significativo da herança, depositado em uma conta, aberta em meu nome, para cobrir necessidades imediatas. Voltei ao abrigo em estado de choque. Lucas correu para me abraçar assim que cheguei, ansioso para saber sobre a casa nova que o homem de terno havia prometido. Tentei sorrir, escondendo o turbilhão de emoções que me consumia. Sim, amor, parece que vamos ter uma casa nova muito em breve. Respondi, acariciando seus cabelos. Naquela noite, não consegui dormir. Enquanto Lucas ressonava pacificamente no beliche ao meu lado, fiquei olhando para o teto, repassando mentalmente cada detalhe da carta de Helena. Pensava em minha mãe biológica, Maria Luísa, morrendo após o parto, seu último ato sendo implorar para que suas filhas ficassem juntas. Um desejo cruelmente ignorado. Pensava em Francisco Cavalcante, meu pai biológico, escolhendo uma filha e abandonando a outra. Pensava em Helena, carregando aquele segredo terrível por décadas, observando minha vida desmoronar de longe, e pensava em Clara, minha irmã gêmea, vivendo uma vida de privilégios sem jamais saber da minha existência. Na manhã seguinte, comuniquei a Teresa que estaríamos deixando o abrigo nos próximos dias. Ela pareceu genuinamente feliz por nós, embora ainda cautelosa. Lembre-se, disse ela, dinheiro resolve problemas materiais, mas traz consigo um conjunto completamente novo de desafios. Não hesite em me procurar se precisar de alguém para conversar. Nos dias que se seguiram, Gustavo ajudou a organizar nossa mudança para o apartamento de Helena no Jardim Paulista, um bairro nobre de São Paulo. Era um imóvel espaçoso e elegante, decorado com móveis antigos e obras de arte originais. Lucas correu de cômodo em cômodo, gritando de alegria ao ver que teria seu próprio quarto, com uma cama só para ele, um armário cheio de espaço e até uma escrivaninha para estudar. Mãe, é como um castelo, exclamou, pulando na cama de casal que seria sua. A primeira cama de verdade que ele teria em quase um ano.
A transição do abrigo para aquele apartamento luxuoso foi surreal. De repente, tínhamos não apenas um teto, mas um lar com todos os confortos que eu mal podia imaginar semanas antes. Eletrodomésticos modernos que eu não sabia operar, um sistema de segurança complexo, até mesmo um porteiro que nos tratava com deferência como a Senhora Santos e seu filho. Lucas adaptou-se com a facilidade típica das crianças, mas eu me sentia constantemente deslocada, como uma impostora prestes a ser descoberta. Nas primeiras semanas, focamos em restabelecer uma rotina. Matriculei Lucas em uma escola particular próxima ao apartamento, algo que ele inicialmente resistiu, com medo de deixar os amigos da escola pública. Comprei roupas novas para nós dois, embora tenha optado por peças simples, ainda incapaz de me sentir confortável com a ideia de gastar muito em itens que antes consideraria luxos absurdos. Contratei uma psicóloga para Lucas, preocupada com o impacto de tantas mudanças em tão pouco tempo. Começamos a trabalhar juntos, questões de adaptação, os resquícios do período de rua e formas saudáveis de lidar com a nova realidade financeira sem perder a perspectiva ou os valores que considerava importantes. Enquanto isso, não conseguia parar de pensar em Clara. Usando parte do dinheiro que já estava disponível, contratei um investigador particular diferente daquele que Helena havia usado. Queria saber mais sobre ela antes de decidir se e como me aproximaria. O que descobri foi fascinante e doloroso ao mesmo tempo. Clara Cavalcante Mendes era executiva de marketing de uma multinacional, casada há 7 anos com Ricardo Mendes, um médico oncologista renomado. Não tinham filhos, aparentemente por opção, embora rumores no círculo social indicassem problemas de fertilidade. Morava num condomínio de luxo em Alphaville. Tinha uma rotina meticulosamente organizada e era conhecida entre colegas como extremamente competente e exigente. Nas fotos que o investigador conseguiu, o choque de ver meu próprio rosto em outra pessoa, os mesmos olhos, o mesmo sorriso, apenas emoldurados por um corte de cabelo caro e maquiagem impecável, me deixou sem ar. Era como olhar para um espelho de uma realidade alternativa, ver a pessoa que eu poderia ter sido se o destino tivesse escolhido diferentemente naquela sala de parto. O investigador descobriu mais. Clara havia sido criada acreditando ser filha biológica de Francisco Cavalcante e sua esposa Elisa. Ninguém nunca mencionou uma adoção, muito menos uma irmã gêmea. Francisco havia morrido há 5 anos de um ataque cardíaco fulminante, levando o segredo para o túmulo. Elisa, agora com Alzheimer em estágio avançado, vivia numa clínica de luxo, incapaz de reconhecer até mesmo a própria filha. Clara visitava a mãe religiosamente 3 vezes por semana, mesmo sabendo que Elisa não a reconhecia mais. Essa devoção a uma mãe, que, como eu agora sabia, não era sua mãe biológica, tocou algo profundo em mim. Apesar de toda a mentira sobre suas origens, o vínculo entre elas era real. Enquanto absorvia essas informações sobre minha irmã, os procedimentos legais relacionados à herança seguiam seu curso. Como previsto, Roberto e outros membros da família Cavalcante haviam entrado com uma ação contestando o testamento, alegando que Helena não estava em plenas faculdades mentais e que eu, de alguma forma, a havia manipulado. Gustavo me mantinha informada sobre cada desenvolvimento, sempre reiterando que a posição legal de Helena era sólida. Ela documentou extensivamente sua lucidez e as razões para suas decisões. Explicou. Além disso, o fato de vocês nunca terem se conhecido pessoalmente enfraquece significativamente o argumento de manipulação. 2 meses após a leitura do testamento,
Com Lucas já adaptado à nova escola e nós dois começando a nos acostumar com a nova vida, tomei uma decisão que mudaria tudo novamente. Não me revelar a Clara. Pelo menos não ainda. O investigador havia descoberto que ela passava por um momento delicado. Seu casamento estava em crise, com rumores de infidelidade por parte do marido, e ela enfrentava pressões no trabalho devido a uma reestruturação na empresa. Revelar a verdade naquele momento poderia ser devastador para ela. Além disso, eu precisava pensar no Lucas e na nossa segurança. Os outros membros da família Cavalcante, especialmente Roberto, estavam determinados a invalidar o testamento e já haviam feito declarações à imprensa insinuando que eu era uma oportunista que havia manipulado uma idosa vulnerável. Eu estava no meio de uma batalha legal e ainda tentando processar todas as revelações sobre meu passado. Adicionar o confronto com Clara parecia mais do que eu poderia suportar naquele momento. Decidi usar o tempo e os recursos que agora tinha para me reconstruir. Matriculei-me em um curso universitário de serviço social, realizando um sonho antigo, inspirado pelas assistentes sociais que haviam me ajudado ao longo da vida. Comecei terapia para processar o trauma do período nas ruas e as revelações sobre minhas origens. Estabeleci uma rotina estável para Lucas, com atividades extracurriculares que ele escolheu, natação e aulas de violão. Também não perdi contato com meu passado recente. Visitava regularmente Dona Cida, que se recusava terminantemente a aceitar mais do que pequenas ajudas pontuais ou a considerar mudar-se para um lugar melhor. Minha casa é a rua, filha, ela dizia. Um passarinho criado em gaiola não sabe mais voar quando é solto. Depois de tanto tempo, não saberia viver entre quatro paredes. Respeitava sua decisão, mas garantia que ela tivesse acesso a cuidados médicos, alimentação adequada e roupas limpas. Mantinha contato também com Teresa e com algumas das mulheres que havia conhecido no abrigo. Ajudei Márcia a encontrar um emprego melhor e um apartamento seguro para ela e seus filhos, longe do ex-marido abusivo. Paguei um tratamento de reabilitação para Jéssica, que finalmente conseguiu estabilidade suficiente para iniciar o processo de recuperação da guarda do filho. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. A segurança financeira era um alívio indescritível após tanto tempo de privação, mas as complicações emocionais e sociais eram inesperadamente difíceis. Enfrentava olhares curiosos e julgadores dos vizinhos no novo prédio, dos pais das crianças da escola de Lucas, dos colegas da faculdade que não conseguiam entender como alguém com meu histórico podia de repente estar entre eles. A mídia eventualmente descobriu a história. Uma mulher sem teto herdando uma fortuna de uma socialite que nunca conheceu. As manchetes sensacionalistas multiplicaram-se, com especulações absurdas sobre meu passado e minha relação com Helena. Roberto e sua esposa Cristina alimentavam essas especulações, dando entrevistas em que insinuavam que eu era uma golpista habilidosa, que havia de alguma forma descoberto e explorado uma vulnerabilidade de Helena. Foi durante esse período turbulento que recebi um contato inesperado. Lívia, a sobrinha neta de Helena, que havia sido gentil comigo no dia da leitura do testamento, me procurou. Encontramo-nos em um café discreto, longe dos olhares curiosos da imprensa que ocasionalmente me seguia. Queria me desculpar pelo comportamento da família, disse ela assim que nos sentamos, especialmente por Roberto. Ele sempre foi difícil, mas essa situação trouxe o pior dele à tona. Agradeci pela gentileza, ainda cautelosa sobre suas intenções. Na verdade, continuou Lívia, vim porque encontrei algo que pode ser importante para você. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno álbum de fotografias antigo.
Estava ajudando a organizar alguns pertences de tia Helena quando encontrei isto escondido em um fundo falso de uma gaveta. O álbum continha fotografias de mim ao longo dos anos, criança em vários orfanatos, adolescente em uniformes escolares diferentes, jovem adulta, grávida. Havia também recortes de jornais sobre instituições onde estive, boletins escolares, até mesmo uma cópia da certidão de nascimento de Lucas. Era a prova concreta do monitoramento de Helena ao longo da minha vida. Há também isto, disse Lívia, entregando-me um envelope menor. Dentro havia uma fotografia amarelada de uma jovem mulher sorrindo, segurando um buquê de margaridas. Acredito que seja sua mãe biológica. Havia uma anotação no verso. Maria Luísa, 3 meses antes do parto. Olhei para a foto com lágrimas nos olhos. Nunca havia visto uma imagem de minha mãe. Nos orfanatos nunca houve qualquer registro ou fotografia dela, apenas o nome na minha certidão de nascimento. Ver seu rosto pela primeira vez, um rosto que tinha traços que reconheci em mim mesma, foi uma experiência avassaladora. Você sabe, não é? Perguntei finalmente a Lívia, sobre o motivo real por trás do testamento. Ela assentiu lentamente. Suspeitei desde o início. Quando éramos crianças, houve rumores sobre tio Francisco e uma amante. E você é incrivelmente parecida com Clara. A primeira vez que a vi na leitura do testamento, quase desmaiei de choque. Só não entendi por que tia Helena manteve segredo por tanto tempo, ou por que decidiu revelar tudo agora. Aquela conversa com Lívia mudou minha perspectiva. Ela não estava interessada na herança ou em contestar o testamento. Queria apenas entender a verdade e, de certa forma, fazer as pazes com o passado complexo de sua família. Depois daquele dia, mantivemos contato esporádico, formando uma aliança improvável em meio à tempestade legal e midiática. A batalha judicial intensificou-se nos meses seguintes. Roberto contratou uma equipe de advogados renomados e caros, determinado a invalidar o testamento a qualquer custo. Surgiram reportagens cada vez mais agressivas, em jornais sensacionalistas, expondo detalhes do meu passado, com fotos minhas e de Lucas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Houve insinuações falsas sobre uso de drogas, prostituição e abandono de Lucas, acusações completamente infundadas, mas devastadoras para minha reputação recém-construída. Gustavo e sua equipe lutavam para conter os danos, mas o Tribunal da Opinião Pública é implacável. Lucas começou a enfrentar problemas na escola, com algumas crianças repetindo comentários maldosos que ouviam dos pais em casa. Chegou a voltar para casa chorando um dia, depois que um colega disse que sua mãe era uma mendiga que roubou o dinheiro de uma velhinha rica. Foi quando tudo parecia desmoronar que o inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto estudava para uma prova da faculdade em casa, a empregada que havia contratado recentemente veio me avisar que havia uma pessoa insistindo em me ver. Ela não quis se identificar, senhora, mas disse que é extremamente importante. Desci até o saguão do prédio, apreensiva, imaginando se seria algum jornalista, ou pior, alguém enviado por Roberto. Para meu absoluto choque, encontrei-me face a face com meu próprio reflexo. Era Clara. Por um longo momento, ficamos apenas nos encarando, como se cada uma não pudesse acreditar no que via. Ela estava impecavelmente vestida, em um terninho azul marinho, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem discreta, mas sofisticada. Eu, que havia acabado de interromper os estudos, usava jeans, camiseta e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo descuidado. E ainda assim, éramos inconfundivelmente a mesma pessoa, como duas versões de uma mesma mulher em realidades paralelas.
Sou Clara Cavalcante Mendes, ela disse finalmente, sua voz surpreendentemente similar à minha, apenas com uma dicção mais refinada. Preciso falar com você. Convidei-a para subir ao apartamento, ainda em estado de choque. Enquanto esperávamos o elevador, notei que ela tremia levemente, apesar de sua aparente compostura. No apartamento, ofereci-lhe algo para beber, tentando ganhar tempo para ordenar meus pensamentos. Lucas, felizmente, estava na escola. Como você me encontrou? Perguntei finalmente quando nos sentamos na sala de estar. Vi as reportagens sobre você, respondeu ela. Seus olhos, meus olhos, fixos em meu rosto. A semelhança era perturbadora. Inicialmente pensei que fosse apenas coincidência, ou talvez o tipo de semelhança que parece maior em fotografias, mas não conseguia parar de pensar nisso. Então contratei um investigador. Ela fez uma pausa, tomando um gole da água que havia oferecido. Ele a seguiu por algumas semanas, conseguiu amostras para teste de DNA. Diante da minha expressão questionadora, ela explicou. Um copo que você usou em um restaurante, fios de cabelo de uma escova que você deixou no banheiro de um shopping. O pensamento de ter sido seguida e observada sem meu conhecimento era perturbador, mas compreensível dadas as circunstâncias. Os resultados chegaram ontem, continuou Clara, retirando um envelope da bolsa. 99,9% de compatibilidade. Somos gêmeas idênticas. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria negar tudo, proteger Clara da verdade devastadora sobre suas origens. Outra parte ansiava por finalmente compartilhar o fardo que carregava sozinha desde a leitura da carta de Helena. Quero saber tudo, disse Clara, sua voz firme apesar da evidente emoção. Como isso é possível? Quem é você realmente? E o que tem a ver com a herança de Helena Cavalcante? Lentamente, levantei-me e fui até a escrivaninha no canto da sala, onde guardava a carta de Helena em uma gaveta trancada. Entreguei-a a Clara sem dizer uma palavra. Enquanto ela lia, observei cada mudança em sua expressão. Choque, descrença, raiva, dor, sentindo como se estivesse revivendo minha própria experiência ao ler aquelas palavras pela primeira vez. Quando terminou, Clara estava visivelmente abalada. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, arruinando sua maquiagem perfeita. Ficou sentada em silêncio por vários minutos, aparentemente incapaz de formular palavras. Finalmente, com a voz embargada, perguntou: Eles não eram meus pais. Toda a minha vida, tudo que acreditei sobre mim mesma, era mentira? Eles eram seus pais, respondi suavemente. Talvez não biologicamente, mas em todos os outros sentidos. Criaram você, amaram você, isso é real. Ela balançou a cabeça como se tentasse afastar uma ideia dolorosa. Minha mãe, Elisa, ela não pode confirmar ou negar nada. Alzheimer e papai. Sua voz falhou. Como ele pôde fazer isso? Como pôde separar duas irmãs? Como pôde mentir para mim por toda a minha vida? Não tinha respostas para essas perguntas. Em vez disso, oferecia a única coisa que podia: empatia. Sei como é ter seu mundo inteiro virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Aconteceu comigo também quando li essa carta. Clara me olhou então. Realmente me olhou, talvez vendo pela primeira vez, não uma ameaça ou uma curiosidade genética, mas uma pessoa, sua irmã, que compreendia exatamente o que ela estava sentindo. O que fazemos agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Era uma pergunta para a qual eu também não tinha resposta. Não sei, admiti. Isso depende em parte do que você quer. Se preferir, podemos manter isso entre nós. Você pode seguir sua vida como antes.
e eu a minha. Ou podemos tentar descobrir o que significa ser irmãs depois de 34 anos separadas, completou ela. Nossa conversa durou horas. Clara me contou sobre sua vida, a pressão constante para ser perfeita, o pai extremamente exigente que nunca parecia satisfeito, o casamento que estava ruindo sob o peso das expectativas de ter filhos que ela não conseguia conceber. Eu compartilhei minhas experiências, os abrigos, a luta diária para sobreviver, a alegria e o fardo de criar Lucas sozinha, o choque da herança repentina. Descobrimos, com uma mistura de diversão e desconforto, que compartilhávamos muitos gostos e maneirismos, apesar de nossas vidas radicalmente diferentes. Ambas torcíamos para o mesmo time de futebol, preferíamos chá a café. Tínhamos um hábito idêntico de morder o lábio inferior quando concentradas. Era como encontrar peças de um quebra-cabeça que nem sabíamos que faltava. No final daquele encontro, tomamos uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Uniríamos forças contra Roberto e o resto da família que tentava invalidar o testamento e, ao mesmo tempo, investigaríamos juntas o resto da história, as partes que Helena não havia revelado completamente. Clara tinha acesso a documentos familiares, fotos, registros que poderiam nos ajudar a entender completamente nossas origens. Eu tinha a carta de Helena e as conexões que havia estabelecido com pessoas que conheceram nossa mãe biológica indiretamente. As semanas seguintes foram intensas. Clara usou seus contatos e recursos para reverter a campanha de difamação contra mim. Descobrimos que Roberto havia sido o principal financiador das reportagens sensacionalistas, pagando jornalistas para investigar meu passado e distorcer os fatos. Clara confrontou-o diretamente em uma reunião familiar, ameaçando expor seus próprios segredos se ele não recuasse. Juntas, descobrimos mais verdades dolorosas. Francisco não apenas havia separado as gêmeas, mas tinha ativamente bloqueado todas as tentativas de Helena de me ajudar ao longo dos anos. Encontramos registros de transferências bancárias interrompidas, cartas interceptadas, até mesmo evidências de que minha saída abrupta de um lar adotivo promissor, quando eu tinha 7 anos, havia sido orquestrada por ele, com medo de que a família adotiva descobrisse a verdade. Clara enfrentou sua própria crise existencial. A imagem do pai amoroso que ela tinha foi substituída pela de um homem capaz de separar 2 irmãs e negar a uma delas tudo o que ofereceu à outra. Ela também teve que lidar com a descoberta de que Elisa, a mulher que ela considerava sua mãe biológica, havia participado ativamente da farsa, fingindo uma gravidez enquanto Francisco negociava com Helena. Foram tempos de intensa descoberta emocional para nós duas. Clara visitou os lugares onde eu havia vivido, incluindo o abrigo São Vicente. Ela conheceu Dona Cida, que inicialmente a confundiu comigo, mas logo percebeu as diferenças sutis em nossos jeitos de falar e nos tratar. Mesma cara, corações diferentes, comentou a sábia senhora, observando como Clara e eu interagíamos. O processo legal contra o testamento continuou, mas a dinâmica mudou completamente quando Clara se posicionou publicamente a meu lado. Em uma entrevista coletiva que surpreendeu a todos, ela revelou que éramos irmãs gêmeas separadas ao nascer e que apoiava totalmente meu direito à herança de Helena. Não revelamos a participação direta de Francisco ou a natureza exata do relacionamento de Helena com nossa separação, optando por uma versão simplificada em que Helena havia sido uma parteira que testemunhou a separação e posteriormente sentiu remorso. A revelação pública de nosso parentesco causou um frenesi midiático, mas de natureza muito diferente das reportagens anteriores. De repente, éramos as
gêmeas separadas ao nascer. Uma história de reencontro e reconciliação que capturou a imaginação do público. Roberto e seus aliados recuaram, percebendo que a narrativa havia mudado irrevogavelmente. O marido de Clara, Ricardo, inicialmente reagiu com ceticismo à situação toda, suspeitando de algum tipo de golpe ou manipulação, mas ao conhecer Lucas, que o adorou instantaneamente e o bombardeou com perguntas sobre ser médico, ele gradualmente baixou a guarda. Ironicamente, foi através do meu filho que Ricardo e Clara começaram a reconstruir seu relacionamento fragilizado, encontrando um terreno comum no carinho que ambos desenvolveram pelo menino. O momento mais poderoso dessa nova fase foi quando Clara finalmente conheceu Lucas. Meu filho, sempre perceptivo, olhou de mim para ela e de volta para mim, seus olhos arregalados em assombro. "Vocês são iguais", exclamou, tocando nossos rostos alternadamente para confirmar que éramos pessoas diferentes. Depois, com a lógica direta das crianças, declarou: "Ela é minha tia, então. Legal, sempre quis uma tia." A naturalidade com que Lucas aceitou Clara em nossas vidas foi uma lição para nós duas. Enquanto adultos, nos perdemos em complexidades, rancores, questionamentos. As crianças veem o essencial. Éramos irmãs, portanto família, e isso era tudo que importava. Com o apoio de Clara, a contestação ao testamento foi finalmente retirada. Roberto, enfrentando a possibilidade de exposição de seus próprios segredos e a perda de apoio dentro da família, aceitou um acordo. O testamento de Helena foi confirmado e a fortuna oficialmente reconhecida como minha. Foi então que tomamos outra decisão que surpreendeu a todos. Decidimos dividir a herança, não apenas entre nós duas, mas também criando uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mães solo. A Fundação Maria Luísa, em homenagem à nossa mãe biológica, focaria em fornecer moradia, educação e oportunidades de emprego para mulheres que enfrentavam as mesmas dificuldades que eu havia enfrentado. Clara deixou seu emprego corporativo para se dedicar à fundação. Seu conhecimento de gestão e seus contatos no mundo empresarial foram inestimáveis. Eu contribuí com minha experiência vivida e meus estudos em serviço social. Juntas, criamos algo maior do que qualquer uma de nós poderia ter feito sozinha. Lucas ganhou uma tia que o mimava descaradamente, mas também o inspirava a estudar e a valorizar as oportunidades que tinha. Clara, que descobriu que sua infertilidade estava relacionada a complicações no parto que nos trouxe ao mundo, encontrou em Lucas o filho que pensou que nunca teria. "Ele tem os olhos da nossa mãe", disse ela certa vez, olhando uma das poucas fotos que tínhamos de Maria Luísa. Aquela mesma determinação no olhar. Ricardo, o marido de Clara, inicialmente cético sobre toda a situação, acabou se tornando um dos maiores apoiadores da fundação, oferecendo serviços médicos gratuitos para as mulheres que a atendíamos. Sua especialidade em oncologia também foi crucial quando, 6 meses após nosso reencontro, descobriu um nódulo no seio que requeria tratamento imediato. Foi durante esse período difícil que nossa nova família realmente se consolidou, com Clara assumindo muitas de minhas responsabilidades com Lucas enquanto eu me recuperava. Quanto a mim, finalmente completei minha formação em serviço social e comecei a trabalhar diretamente com mulheres em situação de rua, usando minha própria história como prova de que a vida pode mudar quando menos esperamos. Dona Cida finalmente aceitou nossa ajuda e agora vive em um pequeno apartamento próximo ao nosso, frequentemente cuidando de Lucas quando estamos ocupadas com a fundação. Ela continua contando suas histórias, agora para um público maior de mulheres que encontram em sua sabedoria de vida a força para continuar.
Teresa, a assistente social que me ajudou no período mais difícil, juntou-se à equipe da fundação, trazendo sua experiência inestimável. As outras mulheres que conheci no abrigo, Márcia com seus gêmeos, Jéssica, que finalmente recuperou a guarda do filho, Regina, que nos deixou pacificamente durante o sono alguns meses após nossa saída do abrigo. Todas permaneceram parte de nossas vidas de alguma forma. A imprensa, que inicialmente me retratou como uma oportunista, agora nos apresenta como um exemplo de redenção e transformação. A história das gêmeas separadas, que se reencontraram e usaram sua fortuna para ajudar outras pessoas, virou até documentário. Clara e eu, ocasionalmente, damos palestras sobre nossas experiências, sempre enfatizando que, apesar de nossas origens compartilhadas, foram nossas escolhas que definiram quem nos tornamos. Lívia, a sobrinha neta de Helena que nos aproximou inicialmente, tornou-se uma amiga próxima e aliada. Através dela, lentamente reconstruímos relações com outros membros da família Cavalcante. Não todos, certamente, mas o suficiente para que Lucas tenha um senso expandido de família e pertencimento. Visitamos regularmente Elisa na clínica, mesmo sabendo que ela não nos reconhece. Há dias em que ela olha para nós duas juntas e algo parece acender brevemente em seus olhos. Um reconhecimento fugaz, talvez, ou uma conexão com memórias há muito enterradas. Nesses momentos, seguramos suas mãos enrugadas e contamos histórias sobre Lucas, sobre a fundação, sobre as vidas que estamos construindo juntas. Em uma dessas visitas, ela surpreendeu a todos dizer claramente, durante um raro momento de lucidez: "Vocês se parecem tanto com ela, com Maria." Foi a primeira e única confirmação direta que tivemos de que ela sempre soube a verdade. Momentos depois, ela retornou ao mundo nebuloso da demência, mas aquelas palavras permaneceram conosco, um reconhecimento tardio de nossa verdadeira origem. Hoje, 9 meses após aquele encontro improvisado no saguão do meu prédio, Clara e eu continuamos descobrindo o que significa ser irmãs, ser gêmeas, ser duas partes de um todo que foi violentamente separado. Há dias difíceis, certamente, momentos de ressentimento quando penso em tudo que perdi enquanto ela tinha tudo. Momentos de culpa quando ela pensa na vida privilegiada que teve enquanto eu lutava nas ruas. Mas há também momentos de alegria pura, de conexão tão profunda que transcende nossas histórias separadas, de um entendimento que não precisa de palavras. Lucas, agora com quase 7 anos, floresce nesse ambiente de amor expandido. Ele alterna entre chamar Clara de tia e de mãe 2, dependendo do humor. Recentemente, ele perguntou se poderia passar alguns dias por semana no apartamento dela e de Ricardo, uma sugestão que inicialmente me deixou apreensiva, mas que acabei aceitando ao ver como essa relação era importante para todos eles. Olhando para trás, para aquela manhã fria de julho, quando um advogado mudou minha vida, percebo que a verdadeira riqueza que recebi não foram os milhões na conta bancária. Foi a oportunidade de conhecer minha irmã, de completar parte da minha história, de transformar minha dor em propósito e, principalmente, de mostrar para Lucas que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca devemos perder a capacidade de estender a mão para quem precisa. Helena, com seus erros e acertos, nos deu uma chance de reconexão que o destino e a ganância e o egoísmo de alguns haviam negado. Não a perdoamos completamente. Algumas feridas são profundas demais, mas reconhecemos que seu ato final de redenção criou possibilidades que de outra forma nunca existiriam. Toda grande fortuna traz consigo grandes responsabilidades, e a maneira como escolhemos usá-la revela quem realmente somos. Clara e eu
Poderíamos ter permitido que o passado nos amargasse, que a raiva pelo que foi feito conosco nos consumisse. Em vez disso, escolhemos usar nossa história para mudar outras histórias, para transformar nosso reencontro tardio em novos começos para mulheres que, como eu, um dia não tiveram esperança. O caminho não foi e não continua sendo fácil. Há dias em que o peso de tudo o que aconteceu parece esmagador. Há noites em que acordo em pânico, temendo que tudo seja um sonho elaborado e que me encontrarei novamente naquele beliche do abrigo, Lucas ao meu lado, a incerteza do amanhã pesando sobre nós. Mas então, respiro fundo, toco o pingente que Clara me deu, uma pequena medalha com nossas iniciais entrelaçadas, e lembro-me de que algumas histórias, por mais improváveis que pareçam, são reais. Se essa história tocou seu coração, ou se você já passou por momentos em que parecia não haver saída, saiba que as reviravoltas mais surpreendentes da vida muitas vezes acontecem quando menos esperamos. Nosso canal existe para compartilhar histórias reais de pessoas que, diante dos maiores desafios, encontraram força para não apenas sobreviver, mas transformar suas vidas e as vidas ao seu redor. Nossa comunidade cresce a cada dia com pessoas que buscam inspiração para seus próprios momentos de dificuldade. Se você deseja continuar recebendo histórias como essa, que mostram que a vida sempre pode tomar um rumo inesperado e surpreendentemente positivo, considere se inscrever em nosso canal. Cada notificação de novo vídeo pode ser aquele lembrete que você precisa de que, mesmo nos dias mais escuros, existe a possibilidade de luz. Deixe nos comentários se você já viveu uma reviravolta inesperada em sua vida, ou como lidou com momentos que pareciam não ter solução. Sua história pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa hoje. Obrigado por compartilhar este momento comigo e espero encontrá-lo no próximo vídeo, continuando juntos essa jornada de histórias que nos lembram do poder transformador da resiliência humana e da bondade, mesmo nos cenários mais improváveis.